Hora de conversar com Mônica Bergamo. Governo brasileiro aposta que Donald Trump vai recuar ainda mais no tarifaço. Será, Mônica? Para nós ou para o resto do mundo? Bom dia para você. Trump, né, o Megali, com o Trump tudo pode acontecer, mas o governo brasileiro está apostando nesse momento que o presidente norte-americano vai ter que recuar ainda mais no tarifaço por causa das pressões que ele está sofrendo de setores econômicos dentro do próprio Estados Unidos, né? Ministros de Lula com quem eu conversei analisam que ele já deu um passo atrás ao anunciar um intervalo de 90 dias para negociações, né? Baixando as tarifas impostas a produtos de quase todos os países ao piso de 10%. E acreditam que isso é apenas o começo, né? Que o Trump vai ter que recuar, inclusive em relação à China, sobre a qual impôs a maior tarifa até agora de 125%, né, Megali? Uma autoridade, Megali, que lida diretamente com o problema e que discute com o presidente Lula as soluções, me disse o seguinte, que as contradições e interesses internos dos Estados Unidos vão dificultar ou até mesmo impedir a implementação das medidas anunciadas por Trump, né? Então não seria por falta do que anunciar que o governo brasileiro ainda não teria tomado medida alguma de retaliação, e sim porque a ordem é esperar as coisas assentarem para entender até onde o Trump vai conseguir avançar nos seus desejos, apostando, inclusive, que ele vai avançar muito pouco ou até nada, né? A gente se recorda que na terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já deu a senha, né? Dizendo que não é o momento para anunciar medida, que é tentar ver se a poeira baixa, se estabiliza para que o Brasil possa se movimentar, né? Enfim, uma outra autoridade com quem eu conversei definiu as pressões sobre o Trump como gigantescas. E a gente pode lembrar de algumas, né, Megali? Foram vários os bilionários norte-americanos que inclusive apoiaram a candidatura do Trump e que se manifestaram de forma muito dura contra as medidas, né? O investidor bilionário Bill Ackman, por exemplo, disse que se o Trump levasse adiante as tarifas, ele estaria fazendo algo equivalente a lançar uma terceira guerra atômica, né? E o mais notório foi o Elon Musk, que é o dono do X, que chamou o assessor econômico do Trump, o Peter Navarro, de imbecil, né? E disse que ele era mais burro do que um saco de tijolos, né? Tudo isso depois de ter sido reduzido pelo Peter Navarro a um montador de carros, né? O Peter Navarro disse que o Elon Musk não faz nada, só monta carro, não produz nada, não tem fábrica nenhuma, só importa de vários países e monta tudo nos Estados Unidos. Enfim, o Megali, as medidas do Trump, né? Eu ouvi também, né? É difícil implantar uma medida que mexe com o mundo inteirinho, né? A China exporta quase 500 bilhões para os Estados Unidos, e isso é muita coisa, né? Significa muitos produtos que fazem parte da economia americana. Não são só produtos de consumo, não são bugigangas, né? São coisas que fazem parte do insumo das indústrias norte-americanas. Então, é muito complicado. E há uma aposta aí do governo de que o Trump vai ter que baixar o topete, vamos dizer assim, Megali. Opinião pública, né? A gente tem que ver como é que as coisas vão se refletir entre os americanos, né, Mônica? Porque é o que importa no final das contas. As pesquisas mostram que o mundo inteiro já percebeu que o pior sociopata, narcisista do planeta é o presidente da nação mais poderosa do planeta, e tá todo mundo prendendo a respiração. Até aqui no Brasil. A popularidade do Trump tá embaixo. É engraçado que as pesquisas medem aqui no Brasil a popularidade do presidente americano, né? Não é uma coisa que existia antigamente. Mas bem-vindo a 2025. O problema é que nos Estados Unidos a situação dele ainda não é desesperadora. Ok, ele tem mais desaprovação do que aprovação. Em geral, presidentes no início do mandato não enfrentam uma situação assim. Mas ainda assim, tá quase meio a meio. A gente tem que ver como é que vão ser as midterms, as eleições para o legislativo, que podem mudar o comando da Câmara dos Deputados no ano que vem. Aí sim, se o Trump sofrer uma derrota fragorosa, o governo praticamente acabou e a gente vai ficar aqui contando as horas até os Estados Unidos elegerem um próximo presidente e torcer para que dessa vez não elejam um psicopata. Né? Mas enquanto isso, o cara ainda tem um certo apoio entre os americanos, Mônica. Mas 3 institutos de pesquisa já fizeram pesquisas depois do tarifaço e mostram que a popularidade dele caiu ainda mais depois do tarifaço, né? Mostraram uma piora na aprovação dele entre os americanos. E isso porque os efeitos ainda não começaram, né? Efeitos inflacionários,
que é uma das consequências da inflação lá aumentar, a economia esfriar. Então, mesmo antes dos efeitos poderem ser sentidos, já houve uma queda na popularidade, né, o Megali? Então, enfim, num país também que a influência econômica é gigantesca sobre o governo, quer dizer, esses bilionários todos que apoiaram ele, retirarem eventualmente o apoio no futuro próximo, não é uma boa notícia para ele. Quer dizer, é isso. Mas eu acho que esse passo que ele deu ontem já mostra que houve um recuo. Talvez até tivesse sido um recuo planejado anteriormente, mas não parece, né, Megali? Ele aumentar as tarifas para depois, 2 dias depois, diminuir para todo mundo. Então está mostrando ali enfim, que essas pressões surtiram efeito, né? Agora você sabe que ontem teve uma entrevista de um economista chinês, que eu não vou lembrar o nome agora, porque é difícil até pronunciar, né, para nós, né, na Folha de São Paulo, mas que esse economista fala assim, olha, o Trump, pra gente, a arte da guerra, o livro A Arte da Guerra, ensina que pra gente abrir uma guerra contra o inimigo, a gente tem que conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, né? O Trump não conhece a China, o Trump não conhece esse livro. Aí ele fala uma coisa que eu achei curiosa, ele fala, a China estuda profundamente a arte da guerra há 2000 anos, o Trump parece que está no mercado há 50, então a gente tem uma ligeira vantagem, né, nessa guerra. Mas enfim, é isso, essa é a aposta do governo brasileiro neste momento, o Megali. Acho que o Trump não vai conseguir levar adiante isso, e aí pronto, o Brasil vai começar a se mover para ver como é que cuida dos próprios interesses, né? Primeiro precisa esperar a guerra mundial, ver para onde vão as potências, né? Até onde, quantas bombas ainda serão lançadas, para ver como é que a gente abre o nosso guarda-chuvinha aqui, né?